da lição como eu disse anteriormente, é o relativismo, né? O questionamento das verdades universais. A escolha do autor, irmãos, no Salmo de número 111, reflete que devemos, nos tempos atuais, combater esse mal que vem, na verdade, não somente na igreja, mas em todos os campos da sociedade. Ele vem penetrando. É um mal que ele vem, de todas as formas, tentado acabar com fundamentos, principalmente da fé cristã. Eu creio que o inimigo, irmãos, quando ele atua de todas as formas, em todos os campos da sociedade, para poder desconstruir o que já foi estabelecido por Deus. E o relativismo é um mal que vem como tantos outros que já surgiram na história da igreja, como tantas outras teologias também que foram surgindo. O relativismo também entra para dentro das portas da igreja para poder destruir alguns fundamentos já que foram estabelecidos. E o Satanás, ele é astuto no que ele faz, né? O relativismo, ele entrou de uma certa forma com bastante força, tanto é que a sociedade, ela está permeada por esse relativismo. Em todos os campos da sociedade se permeia, e você vai notar isso até mesmo em algumas discussões cristãs, que hoje em dia não existe uma verdade absoluta. Vamos primeiro definir o que é relativismo, né? O que vem a ser o relativismo, esse conceito de relativismo, né? O conceito, como diz aqui o autor, é de que pontos de vistas não têm verdade absoluta ou validade intrínseca, mas um valor relativo e subjetivo. O que vem a ser isso? Não existe verdade absoluta. Ninguém pode dizer que é detentor de uma verdade. Como os filósofos de antigamente, né, que buscavam o que seria verdade, e até mesmo estudando sobre o relativismo, existe um texto que muito me intrigava quando eu lia ele, que é o texto de João, lá quando Jesus está diante de Pilatos, que é João 18, verso 18 aproximadamente, quando Jesus fala sobre a verdade, Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? Eu, estudando sobre o relativismo, eu vejo que até mesmo nos tempos de Jesus, a gente vai ver isso, existia esse conceito de que não poderia existir uma verdade que seria absoluta. Essa base da fé cristã, essa base que nós cremos de que Deus estabeleceu todas as coisas, que a verdade foi estabelecida por Deus, que existem parâmetros, e nós acreditamos na doutrina da fé cristã, que, irmãos, um dos fundamentos da fé cristã, quando nós falamos sobre teologia e falamos sobre base cristã, nós vamos falar sobre, na construção de tudo que Deus estabeleceu, existe a criação de Deus, a queda do homem e também depois a sua regeneração, Deus tornando tudo o que tinha sido destruído de volta. E isso é uma verdade bíblica, isso é algo que já foi estabelecido. Só que no relativismo não existe verdade absoluta. Você não pode dizer que existe uma verdade que pode ser defendida, porque cada indivíduo, ele tem a sua própria verdade. Tudo se centraliza no que o homem ele tem como verdade. Para mim, a verdade é que Deus é criador de todas as coisas. Para mim, a verdade é que o homem é caído, o homem ele se corrompeu, sim. E também eu creio que Jesus Cristo veio para poder regenerar o homem, a sua morte e sacrifício na cruz, para poder trazer de volta o homem ao seu estado inicial. E essa verdade, ela de certa forma é defendida pela igreja, mas no relativismo não pode de nenhuma maneira ser estabelecido para todo homem. Então o relativismo, ele dizer que não existe verdade absoluta, mas é algo subjetivo, é relativo. Ele tem uma percepção de cada pessoa, de cada indivíduo. Você tem uma percepção do que é verdadeiro e do que não é, e nós vamos ver que isso nos campos da sociedade pode causar muita confusão, e isso pode gerar muitas coisas em diferentes campos, não somente na teologia e na vida religiosa, mas também como na moral, como também na ética, né? O moral e ética que nós vivemos como sociedade
vai causar isso em outros efeitos que nós vamos ler nessa lição. Em linhas gerais, é uma postura de interpretação que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. Se eu perguntar para um relativista o que viria a ser a verdade, o relativista ele diria assim: não existe verdade absoluta. A verdade para mim é uma e para você é outra. Cada homem estabelece a sua verdade, cada um estabelece o seu conhecimento do que é verdadeiro, o que é moral, o que não é moral, o que é certo, o que é errado. Esses conceitos são na verdade destruídos, até mesmo os conceitos criados pela religião. Essa relatividade do conhecimento humano argumenta ser fruto da impossibilidade de se conhecer o absoluto da verdade, em razão de fatores aleatórios ou subjetivos, tais como interesses pessoais, contextos históricos, cultura e inerentes ao processo cognitivo. Ou seja, por você não ter uma amplitude de todo o conhecimento do que pode ser verdade, toda a revelação da história do que vem a ser verdade, então não existe verdade absoluta. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Os tipos de relativismo que a gente pode observar. O relativismo sofista, irmãos. Para a gente compreender o que é sofista, os sofistas eram, na verdade, alguns têm como filósofos gregos antigos, mas até mesmo filósofos conhecidos como Platão e Aristóteles combatiam os sofistas na sua época. Porque a palavra filósofo, ela significa homens sábios que estão à busca de conhecimento, né? Busca de sabedoria. E eles acreditavam que os sofistas eles não tinham essa busca, pelo simples fato de eles não quererem conhecer a verdade. Os sofistas na antiga Grécia, eles foram conhecidos pela sua retórica, ou pela sua forma de falar. Eles persuadiam as pessoas pela maneira como eles desenvolviam a sua oratória. Então, nos tempos dos filósofos gregos antigos, já existia, por mais que seja, nós vemos aqui no início do estudo, nós atribuímos o relativismo a uma idade pós-moderna, que para alguns estudiosos essa idade pós-moderna se iniciou lá em 1980 com a queda do Muro de Berlim. Esse período da história do pós-modernismo, essa ideia ela já existia na Grécia Antiga. Os sofistas não defendiam a verdade absoluta. Platão, quando ele filosofava e quando fazia seus raciocínios de vida, de verdade, sobre muitos assuntos, ele buscava uma verdade absoluta, algo que era uma resposta para os seus dilemas, como Aristóteles e outros filósofos. Os sofistas, eles não tinham essa verdade absoluta. Então o relativismo sofista é uma corrente de pensamento que defende tudo quanto é moral, é cognoscível, é conforme cada indivíduo sente e experimenta algo em seu contexto próprio. Para este pensamento, o homem é a medida de todas as coisas. Então não existe verdade absoluta. Para a gente poder compreender um pouco do pensamento sofista, um dos maiores nomes do sofismo é um filósofo chamado Protágoras, que é um dos grandes nomes dos sofistas, e ele disse uma seguinte frase: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. O que Protágoras quis dizer é que o princípio de todo conhecimento depende do indivíduo. Então, eu pregar uma verdade absoluta como um fruto da mensagem que é uma mensagem bíblica, ela não se cabe a todo indivíduo da sociedade. Eu estou falando isso de diferentes culturas, de diferentes hábitos, de diferentes povos, de diferentes épocas. Então não existe uma verdade para o relativista, não existe verdade absoluta. Você vai ver que Protágoras ele diz que o homem é o centro, tudo se inicia no indivíduo. Eu tenho a minha verdade, eu tenho o meu ponto de vista,
eu tenho o meu conhecimento, eu adquiri pela minha experiência. Então cada indivíduo ele vai ser o detentor da sua própria verdade. Não existe verdade para mim como é para você. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Sendo assim, não existe uma verdade que é universal a todos os homens, e nem absoluta e objetiva, e sim algo que é subjetivo e relativo, né? De acordo com cada indivíduo, cultura, época, raça, povos e tudo mais. E aí nós vamos entrar num campo, quando falamos sobre esse relativismo, vamos entrar num campo que é um campo muito perigoso, que é o relativismo moral. Porque se a gente tomar alguns exemplos sobre relativismo moral, a gente tem que ter alguns tipos de padrões que são estabelecidos. Existem padrões que já são estabelecidos. Para o relativista moral, que determina que tudo depende do indivíduo, esses padrões eles não podem ser estabelecidos. O que é um relativismo moral? Seguindo a mesma compreensão do relativismo, da relativização da verdade aplicado pelos sofistas, agora nós aplicamos ao campo da moralidade. Se não existe verdade absoluta e padrão a ser seguido, um padrão a todo indivíduo, então a moralidade e a moral e a ética também depende de cada indivíduo. Vamos pegar, irmãos, alguns exemplos. Para mim, eu acho um absurdo, e eu creio que dentro da minha sociedade, eu acho um absurdo um homem se relacionar com uma criança. Eu creio que os irmãos também têm essa percepção. Mas essa é uma ética e uma moral que está de acordo com uma cosmovisão ocidental das coisas, ou seja, de que forma foi construído o Ocidente, né? A cosmovisão ocidental, ela foi construída baseado em preceitos e foi baseada em alguns padrões cristãos, judeus, e isso foi estabelecido à sociedade. Então existem algumas regras que são inerentes, existem algumas coisas que são estabelecidas universalmente a cada homem. Porque se não fosse dessa forma, irmãos, se eu não achar que na minha verdade existia algum problema em ter um relacionamento com uma criança pequena, eu poderia, pela minha verdade, falar: não, eu quero me relacionar com aquela criança de 7 ou 8 anos de idade. Mas existem culturas que têm a sua moralidade diferente. Isso nós podemos falar sobre as nações muçulmanas, que homens se casam com meninas muito jovens, muito pequenas. Então, o que é estabelecido, irmãos, pela cosmovisão judaico-cristã, é aquilo que é determinado pelo próprio Deus. Foi algo estabelecido, é uma verdade absoluta, é um caminho que nós devemos seguir. Só que pelo relativismo isso não tem fundamento. Você vai começar a compreender, irmãos, pelo desenvolver da lição, a forma como que o relativismo ele vem tentar minar e destruir alguns padrões que são cristãos, alguns padrões que são judaicos, algumas verdades absolutas estabelecidas pela essa visão judaico-cristã, e é tentar minar para que não possa existir esse pensamento absoluto para todo homem. Porque é isso que nós pregamos como igreja, é isso que o povo judeu ele acredita com relação a Deus, sobre a sua inerrância, sobre a revelação da palavra, assim como nós cristãos. Não sei se todos os irmãos, porque também, como entrou para dentro da igreja o relativismo, nós podemos ver isso acontecendo sobre o liberalismo teológico. Existe crítica textual, existe crítica com relação à interpretação bíblica, mas eu ainda sou da linha da interpretação de que Deus, ele é inerrante, a sua palavra é inerrante e fiel, e não existe nenhuma dúvida de que tudo que está escrito é conforme foi estabelecido por Deus. Então, os conceitos, para você entender, o conceito de bem e mal que é estabelecido pela religião, certo e errado, na ótica relativista ela é derrubada.
Eu chego e vejo, por exemplo, o irmão Luiz lá, somente uma citação, viu, Luiz? O irmão Luiz chegando, passando, alguém bobeou lá com uma carteira e vai e pega. Para mim, aquilo moralmente e eticamente é errado. Mas para o Luiz, ele fala assim, não, isso não tem problema. Isso faz parte da minha moral que eu construí essa moral. É a minha vida, da forma como eu construí, da minha concepção de moral e de ética. Como outras situações também, irmãos. A gente pode abranger isso ao campo moral de uma forma total. Como você pode achar que existem absurdos e excessos, porque você tem um padrão moral, uma verdade absoluta no campo moral, você pode aplicar isso à sua vida, e não à vida do teu próximo que está do lado. Então cada um tem o seu padrão moral e relativo, dependendo da visão e das experiências que ele tem de vida e do povo no qual ele está inserido. Não havendo padrão ou regra absoluta, o que determina a atitude moral de cada indivíduo é o que cada indivíduo compreende o que deve viver em termos morais, da maneira que bem entender. A minha moralidade não é a mesma moral sua e a de outro indivíduo, ou seja, eu tenho a minha moral e você, concernente, tem a sua moral. E agora nós pegamos o mesmo conceito do relativismo e vamos aplicar ele na igreja. O que eu disse anteriormente no início aqui do estudo. Existem verdades estabelecidas por Deus. O que eu compreendo, o que eu entendo é que Deus estabeleceu, ele já tem a verdade absoluta que foi criada por ele. Deus estabeleceu formas do homem viver. Deus estabeleceu leis, estabeleceu padrões, estabeleceu regras. Tudo já foi estabelecido. Existem alguns padrões que são estabelecidos. Quando entramos pelo lado do relativismo religioso, e aí que está, irmãos, o perigo e o combate que vem sido empreendido sobre fundamentos. Quando o salmista diz assim: destruídos os fundamentos, o que fará o justo? Destruído a fé cristã em alguns padrões que ela tem, o que poderá fazer o cristão? O que o justo fará? Existe esse combate mesmo ferrenho à fé cristã. Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, eu creio que a luta que o diabo empreende muitas vezes não é uma luta possessiva, ou seja, ou até mesmo ele vem de uma forma a possuir a pessoa. Eu estou falando sobre a influência do inimigo através de influência, ou através até mesmo de fazer alguma influência na mente da pessoa. Mas eu creio que um dos grandes combates do inimigo nos tempos presentes é um combate ideológico. Satanás, irmãos, ele tomou um caminho para poder combater a igreja, aonde passa no campo ideológico. E o relativismo é um combate contra a fé cristã. Porque nós baseamos a fé cristã e os pensamentos cristãos, aquilo que já foi estabelecido, por uma verdade absoluta. Pregamos isso, anunciamos essa verdade. Se você for falar, irmão, sobre criação, for falar sobre queda do homem, falar sobre a reconciliação do homem com Deus, você está falando sobre verdades absolutas estabelecidas. Se você falar sobre todo o caminho que a história da igreja trilhou, você está falando sobre verdades que foram defendidas pelos apóstolos, que foram combatidas pela igreja. Até os tempos presentes tem sido empenhado o combate com relação a verdades que foram estabelecidas pela religião, ou melhor dizendo, não pela religião, porque a religião não estabelece, mas estabelecidas por Deus. Então, o relativismo religioso, ele coloca em xeque não somente esses padrões, mas ele também está colocando em xeque o que a palavra de Deus ensina, porque ela não é fundamental, ela não é absoluta, ela não vai ser inerrante, ela não vai ser um fundamento firme, ela não vai ser base para a nossa vida, para a nossa ética, para a nossa conduta. Os padrões, irmãos, para vocês entenderem o que são padrões estabelecidos por Deus, existem as leis morais de Deus, que são
Algumas delas são os 10 mandamentos. Existem leis que foram estabelecidas por Deus e foram entregues ao povo. Isso, irmãos, ele tem que ser uma verdade absoluta, independente se o cristianismo é pregado no Brasil, na cultura brasileira, porque você vai começar a compreender, irmãos, entender que a escrita das escrituras da Bíblia Sagrada, ela veio desde 4.000 anos atrás até cerca de 2.000 anos. Nessa escrita existe uma distância de tempo temporal, existe uma distância cultural da cultura judaica para a nossa cultura, existe uma distância dos autores para nós, e a verdade é estabelecida até hoje. A verdade que Deus estabeleceu, ela é estabelecida até mesmo para a igreja cristã brasileira. Então essa verdade, ela, independente se ela for pregada no Brasil ou for pregada, irmãos, no Irã, que é um país totalmente muçulmano, ou for pregada no Japão, onde existe muito da religião budista, ou até mesmo em outros países, ela é uma verdade absoluta a todos os homens. Os padrões que Deus estabeleceu, aquilo que foi constituído por padrão estabelecido por Deus, ele não pode ser modificado pela cultura local. Existem, irmãos, igrejas que são estabelecidas em todos os lugares do mundo. Nós cultuamos a Deus de uma forma, na Europa se cultuam de outra maneira. Existem algumas diferenças. Lá na África também, eu creio que eles cultuam Deus de outra forma. Muitas vezes você vê o vídeo na TV com bastante dança e alegria, né? Você vê eles cultuando a Deus. Só que os padrões, as doutrinas, os dogmas, aquilo que foi estabelecido, ele tem que ser comum a todo o povo cristão, a todo o povo, independente de onde ele esteja estabelecido, do tempo onde ele está estabelecido, da cultura, da raça onde ele está estabelecido. O relativismo religioso, ele quebra esses padrões, principalmente com relação à palavra de Deus, tornando ela não uma única e verdadeira forma de interpretação feita pelos homens dos livros sagrados. Questiona também o conceito de bem e mal, diretamente ligados à religião. Você pega lá em Êxodo, fala sobre os 10 mandamentos, ele vai falar sobre o assassinato, ou sobre adultério, ou falar sobre honrar pai e mãe. Isso no relativismo é subjetivo. O padrão que já foi estabelecido por Deus é subjetivo. Eu, um cristão lá do interior do Sudão, eu não preciso seguir esse padrão, porque eu tenho o meu próprio padrão de verdade. É relativo de acordo com a minha forma de enxergar a verdade, da minha experiência com relação à verdade. Então existe esse relativismo religioso que tenta buscar quebrar esses padrões de Deus e até as moralidades que foram por Deus estabelecidas. E aí entramos também no campo do cultural. No campo cultural, sobre o mesmo tema, você aplica ele ao campo cultural. A concepção de verdade no relativismo cultural é um conceito antropológico que define que o conjunto de hábitos, crenças, valores de um grupo influencia no que se considera uma verdade. Na relativização da cultura, a pessoa deve primeiramente não julgar, para depois tentar entender os traços da cultura do outro que o levam a ter aquele enquanto verdade. Ou seja, para você começar, irmãos, a entender um pouquinho, vamos pegar um texto bíblico ou uma passagem bíblica que a gente possa compreender. O que seria o relativismo cultural? Depende da cultura, para que a gente, como a gente já veio mencionando aqui, depende da cultura para ela ter estabelecido a sua verdade. Seria o mesmo que dizer para o apóstolo Paulo que os crentes de Corinto, eles poderiam fazer parte do culto a Diana. Era cultural, não era? Seria o mesmo que dizer para Paulo, falar assim: Paulo, não prega contra isso.
eles podem fazer parte da ceia e depois cultuar Diana, ou comer comida sacrificada a ídolos, porque isso é cultural, isso foi estabelecido pela cultura e pelos padrões da cultura daquele povo. Então você vê que o cristianismo, ele em certo ponto, ele não muda algumas formas da cultura com relação àquilo que não pode ser vinculado à religião. Como assim, pastor? Os dogmas, as doutrinas religiosas, os padrões, eles são estabelecidos, e isso não é inerrante, isso é absoluto, ele não pode ser discutido. Paulo, quando ele entra em Atenas, quando ele entra em Éfeso, ele não vai perguntar qual que é a cultura do povo para poder estabelecer o cristianismo de acordo com a cultura. O que é estabelecido nos dias de hoje é o seguinte: existe, até você vai compreender um pouco, você não pode viver, atribuir a povos, por exemplo, que são imigrantes, uma cultura local. Ou seja, a pessoa, ela vem do seu país com sua cultura e ela se estabelece aqui, ok? Mas existe algumas regras e padrões locais que têm que ser respeitadas. Eu não posso permitir que o muçulmano venha de lá, do seu país para cá, e se case com uma menina de 8 anos de idade. Ele tem que viver e se enquadrar naquilo que é vigente do país ao qual ele está sendo inserido. Para você compreender, irmãos, isso são fatos reais. O muçulmano, a religião muçulmana, ela tem entrado para dentro da Europa de uma forma que tem se perdido o controle, né? Existem estimativas que daqui a algumas décadas o povo muçulmano será mais da metade da Europa, para você compreender o que é essa ascensão do povo muçulmano. Eles entraram dentro da França e você começa a ver que a cultura francesa, a cultura inglesa, a cultura de alguns países, ela tem sido transformada de acordo com a sua cultura. Então, o que é esse relativismo cultural? Significa que os padrões da religião cristã, eles não podem ser estabelecidos para cada cultura diferente. Eu não posso falar sobre pecado num âmbito aonde o pecado para aquele indivíduo daquela cultura não é absoluto como é para mim. Ele é estabelecido de acordo com a cultura onde ele está inserido. O relativismo cultural é um conceito antropológico que define o conjunto de hábitos, crenças e valores de um grupo e influencia a esse considera uma verdade. Relativação da cultura, a pessoa primeiramente não deve julgar, para depois tentar entender os traços da cultura do outro que o levam a ter aquilo enquanto verdade. Ou seja, permitir com que cada indivíduo ele viva a sua cultura, e você, de certa forma, a pregação da verdade absoluta, como que foi questionado por Pilatos a Jesus, o que é a verdade? Jesus, irmãos, em nenhum momento ele tentou se adequar ao conceito romano ou até mesmo ao conceito de Pilatos sobre o que é verdade. Existia uma mensagem absoluta, uma verdade absoluta de Jesus Cristo. Pilatos não quis compreender, ele pergunta se volta para poder não entender, não ouvir o que Jesus ele ia falar com relação à verdade. Mas Jesus, em nenhum momento, irmãos, você vai ler o Evangelho de João, onde fala bastante sobre o conceito de verdade, você vai ver que ela é bem estabelecida, ou até mesmo o autor pega alguns pontos aqui, a gente vai ver no final. É estabelecido como absoluto, não é relativo. Eu não posso, irmãos, moldar a verdade ou atribuir algumas verdades absolutas de acordo com o indivíduo, ou com o tempo, ou com a raça, ou com o povo, ou com a coisa que está inserida. Então esses são alguns pontos do relativismo que a gente pode abranger. E isso, irmãos, não cabe somente a esses campos, mas a toda a área da sociedade, onde você pode achar que é relativo o seu conhecimento, aquele processo cognitivo que você tem de
busca de conhecimento é de acordo com o que você acha que é verdade. Eu não sei se os irmãos, há um tempo atrás, eu estava vendo um vídeo na internet que eu acho bastante interessante e cabe também a outro campo, que é o campo da educação, onde uma professora de matemática, ela corrigindo a prova dos alunos, ela se volta para um dos alunos e existe uma questão que é: quanto é 2 mais 2? E o aluno colocou, não, quanto que é 1 mais 1? O aluno colocou que 1 mais 1 eram 11, era algo parecido desse. Então ele entendeu que 1 com 1 é 11. A professora perguntou: quanto é 1 mais 1? E ele: 11. E a professora logicamente o corrige e diz que 1 mais 1 é 2. E existe toda essa discussão, os pais da criança vão conversar com a professora e falam assim: mas por que você disse que meu filho está errado? Na concepção dele de verdade, 1 mais 1 é 11. Esse é o ponto de vista do garoto. Você não pode, na verdade, julgá-lo ou dizer que ele está errado, porque no ponto de vista dele é 11. Mas a professora fala assim: mas eu não ensino pontos de vista, eu ensino exato, matemática é exata. 1 mais 1 é 2, ponto. Não existe abrangência para outro tipo de pensamento. Exato, trabalhe com exatos. Aí os pais vão até a diretoria e para poder encurtar, isso vira matéria da mídia. A mídia começa a ir atrás da professora, a professora e a diretoria tenta fazer ela pedir desculpa para o garoto, para os pais do garoto, porque ela tem que entender o ponto de vista do garoto. E ela fala: não, eu trabalho com matemática, é exato, não tem como a gente ter outro tipo de caminho, é exato e ponto. E até certo ponto que isso vira um boom na mídia, começam a fazer essas passeatas contra a professora, que 1 mais 1 é 11, e 1 mais 1 pode ser 11, como pode ser 5, como pode ser qualquer outro número. E aí chega a certo momento que o diretor fala assim: olha, infelizmente, se você não quer pedir desculpa, eu vou ter que te desligar, você não vai dar mais lecionar, não vai dar mais aula, eu vou ter que te pagar o que eu te devo. Com relação ao que eu tenho aqui escrito, você tinha $1.000 para receber do seu salário, mais $1.000 que eram alguns outros valores que você tinha anteriormente, então eu tenho que te pagar R$2.000. A professora: não, você tem que me pagar $11.000. Então, se o relativismo ele cabe para a criança para dizer que 1 mais 1 é 11, então professora, então você também terá que me pagar $11.000, porque é o que eu tenho de direito. O relativismo, em certos pontos, ele é insustentável de você viver. Vamos entrar, irmãos, no texto de Salmos 11. Vamos falar sobre alguns pontos aqui do que o autor ele buscou trazer no texto. Irmãos, eu compreendi a lição dessa forma e gostaria de passar para os irmãos. Nessa batalha que a igreja tem enfrentado, de destruição, de desconstrução da fé cristã, de destruir os parâmetros que já foram estabelecidos, o que o autor aqui buscou, e é o que eu compreendo também que tem que ser feito, e a igreja tem deixado de fazer, é combater com vigor, irmãos, em defesa da fé cristã. Porque algumas igrejas, irmãos, em nome do corporativismo ou digamos assim, da convivência das boas práticas ou dos bons costumes ou do politicamente correto, ela tem permitido se estabelecer algumas outras verdades dentro dela e não tem combatido com muito vigor e de forma ferrenha. O fundamento relatado no verso de número 3 do Salmo aí, aponta para a firmeza da verdade, né? São bases bíblicas sólidas, imutáveis de todo parâmetro bíblico já previamente estabelecido pelo seu Criador. Existem fundamentos que já foram estabelecidos por Deus. Então, diante desse texto aqui de Salmo 11, irmãos, onde nós vamos pegar alguns pontos para poder compreender qual que é a função da igreja, a resposta da bíblica com relação a isso.
O autor ele diz, irmãos, aqui 3 pontos, né? Ele fala sobre não fugir da luta, pregar e viver os fundamentos e aguardar e observar o desfecho. Eu peguei o Salmo de número 11 e distribuí da seguinte forma, irmãos. Primeiro ponto, a prontidão do inimigo a nos atacar, ou seja, existe sim um empenho em ataque aos fundamentos da fé cristã. Vamos nomear, como na lição que nós estamos estudando, vamos nomear esse inimigo como o relativismo. Então o relativismo, ele não é apenas um conceito filosófico, que ele é disseminado pela sociedade e uma ideia que não tem nenhum tipo de ameaça para a igreja cristã. Não é? A gente não tem que pegar o relativismo e compreender essa visão de mundo, ou esses conceitos que estão sendo estabelecidos, e deixar ele no cantinho dele e falar assim, não tem muito o que fazer com relação ao relativismo. Não vamos combatê-lo, deixar que ele por si só seja minado. Ele realmente vem para desconstruir os nossos fundamentos, os fundamentos da fé cristã. Então existe prontidão sim do inimigo para combater os nossos fundamentos. O período pós-moderno, que é o período que nós vivemos hoje, tem buscado de todas as formas destruir toda a firmeza da fé. A arma utilizada para tal feito está em relativizar a verdade. E todo o conceito bíblico que já foi estabelecido. Não há mais fundamento ou alicerce que estruturem os pés diante da ruína da verdade bíblica. Se o relativismo ele vem para arruinar e destruir os fundamentos, onde que nós vamos apoiar os nossos pés? E onde vamos estar alicerçados se toda a base bíblica ela é desconstruída? Porque o relativismo ele não pega um ponto, irmãos, dessa construção que é os alicerces da fé cristã, da cosmovisão cristã. Ele não pega um ponto para poder minar. Ele tenta destruir todo o fundamento. É você buscar desconstruir toda a verdade absoluta bíblica, para que aí sim se rua de uma forma a destruir todo o alicerce, e assim concernente a isso, também destruir toda a construção que está estabelecida sobre o alicerce. Tudo que já foi estabelecido pela igreja, ou melhor dizendo, que já foi estabelecido por Deus e por anos na história da igreja já vem sido lutado, combatido. Você vê que durante a história da igreja já entraram muitas heresias, muitas pessoas falando, atribuindo outras verdades, ou que não são as absolutas atribuídas às escrituras. Você vê até os tempos modernos, como eu já mencionei, o tal do liberalismo teológico, que quer relativizar o que a Bíblia diz, não é bem aquilo, existem algumas críticas, vamos estudar o texto, esse milagre não é bem como é dito, o que a ciência pode provar com relação a isso. Então você vem minando, não num ponto apenas, mas toda a estrutura da fé cristã. De uma certa forma é isso que o inimigo tem buscado fazer. Você vê no Salmo de números 11 que o inimigo está pronto. A prontidão do inimigo ela é como assim a vida do salmista, como Davi cercado, quem sabe, dizem que Saul, no momento que ele é perseguido por Saul, ele faz esse salmo. Verso de número 2 diz: porque eis aí os ímpios armam arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ou seja, o relativismo está aí, irmãos. A busca da destruição dos fundamentos cristãos está acontecendo. E o que acontece? Qual é o conselho que se dão a Davi? Verso de número 1:
Qual o conselho que se dá ao Davi, irmãos? E qual é o conselho que muitas vezes se atribui à igreja? Verso 1, a parte B do verso. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Qual o conselho que davam para Davi? Davi, foge. O que a igreja, irmãos, tem, diante de tudo isso que tem sido estabelecido, ou até mesmo levantado com acusação, ou para minar a fé cristã, qual é o papel da igreja? Fugir? Deixar de debater? E eu não estou falando debate, irmão, sem sentido e conteúdo. Eu estou falando sobre apologética, sobre você defender a sua fé. Os cristãos, irmãos, hoje em dia está cada vez mais complicado você falar sobre a fé cristã. Porque a primeira coisa que acontece com o cristão quando você vai falar sobre verdades absolutas e vai falar sobre alguns preceitos cristãos, você não pode julgar. Você não pode me julgar, você não pode falar contra mim, você não me conhece. Sabe por quê? Porque o relativismo está entrando sim dentro da igreja. Você não pode, irmãos, pregar no altar falando sobre verdades absolutas. Você não pode falar sobre o pecado, que é uma verdade estabelecida, a queda do homem, que é uma verdade que já foi estabelecida, que é algo que foi revelado por Deus nas Escrituras. Então existe uma relativização de tudo isso. E muitas das igrejas, irmãos, infelizmente muitos cristãos têm se eximido disso, é como se fugisse e não combatido ferrenhamente. Na história da igreja, por muitas das vezes, irmãos, eu vou dizer para você, se surgissem, não lá atrás, mas nos dias atuais, heresias como surgiram no primeiro e no segundo século com relação à suficiência de Cristo, eu diria que se surgisse nos dias de hoje, irmãos, iam permitir que isso se entrasse para dentro da igreja. Porque quando combatiam os pais da igreja, combatiam aquelas heresias da suficiência de Cristo, lá no primeiro e no segundo século, eles combateram ferrenhamente. Quando surgiram heresias como o pelagianismo, como outras heresias durante a história da igreja, existiam homens que se levantavam irmãos, como apologetas para poder combater a fé cristã. A igreja hoje não, ela tem se eximido no combate. Deixa o irmão, ou vamos permitir que o irmão caminhe dessa forma, ou até algumas outras situações não têm sido tomadas, irmãos, alguma atitude para que possa ferrenhamente combater aquilo que tenta combater a nossa fé. Assim como Davi ele foi aconselhado a fugir da oposição, né? O que deve fazer? Fuja, Davi, fuja. Seu inimigo já está pronto. Por muitas vezes a igreja vem se sido submetida à mesma premissa: ceder e se conformar ao contexto atual onde está inserida. As escrituras são antigas. O que Paulo disse para a igreja de Éfeso, o que Paulo disse para a igreja de Filipe, ela não pode ser aplicada ao nosso tempo. Parece que o caminho a ser seguido nos tempos atuais com relação ao relativismo é se conformar e desistir, em vez de resistir, combatendo, irmãos, pela fé cristã, que eu diria que a resposta razoável da igreja. Eu não estou falando de discussões acaloradas na internet, eu estou falando sobre combater ferrenhamente, seja através de pregações, seja através de escritas, seja você, se possível, até mesmo face a face, debater com pessoas que se dizem estudadas, instruídas, combatendo com relação a verdades que são estabelecidas e são absolutas, bíblicas. O papel da igreja não é se eximir de tudo isso. Terceiro ponto, além de tudo isso, e por mais que nós como igreja devemos combater, Deus é o nosso refúgio, Deus é o refúgio do justo. Está aí escrito no verso 1
e também nos versos depois ao verso de número 4 em diante, que diz: o início do Salmo de número do Salmo 11 diz: no Senhor me refugio. Ou seja, Davi já começa dizendo: sobre todo o empenho que estão fazendo contra mim, o Senhor é minha força, o Senhor é meu refúgio. É nisso que a igreja tem que se apoiar. O Senhor está, no verso 4, o Senhor está no seu santo templo, os céus têm o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras são dos filhos dos homens. Ou seja, Deus, Ele sim, independente do que aconteça nessa história, Ele estabeleceu, e o Senhor, pela sua igreja, vai fazer com que permaneça essa verdade. O combate, além de ser da igreja, o combate que tem sido empreendido não é somente a nós como cristãos, mas Deus, Ele tem também nos sustentado com relação à verdade. E aí nós vamos para o último ponto, que é não fugir. Fugir não é a única alternativa. O combate à fé cristã deveria ser o caminho a ser trilhado pela igreja. O apóstolo Paulo, ao escrever ao seu filho na fé, Timóteo, irmãos, se os irmãos puderem abrir aí, Timóteo, capítulo de número 3, verso 14 e 15. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Amém? O apóstolo Paulo diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que Paulo está dizendo para Timóteo? A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. A sociedade está entrando no relativismo, tudo é relativo, a verdade não é absoluta, o que serve para um não serve para outra. A igreja ainda deve, de todas as formas, ser coluna, fundamento, sustentar a verdade. Não é a igreja que estabeleceu a verdade, mas a igreja quem a sustenta pela história. Já foi estabelecido por Deus, já foi revelado por Deus pelas suas santas escrituras. E qual é o papel da igreja? Sustentar essa verdade. Será que as nossas pregações, quando temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus, tem refletido tal conduta que a igreja deve ter? Se tem pregado a verdade bíblica, os padrões bíblicos, a estrutura das nossas mensagens, os livros que têm sido escritos, as canções que têm sido cantadas, ela tem demonstrado essa coluna que a igreja é com relação à verdade? Quando Paulo ele fala a Timóteo, ele fala assim: olha, estou escrevendo para que você compreenda o que é a verdade, da forma como você tem que proceder, da maneira como você tem que agir, porque nós, com relação à igreja, somos a coluna da verdade, somos o baluarte da verdade. Por mais que venham enfermamente tentar combater a fé cristã, irmãos, devemos nos manter sempre firmes, porque nós somos detentores, irmãos, dessa posição. Devemos sim, com vigor, com destreza, sempre combater pela fé cristã. Os preceitos cristãos, irmãos, pela modernidade, pela pós-modernidade, está sendo de todas as formas combatido e nós devemos defender. Outras respostas possíveis ao relativismo, é o ponto 4 da lição. Além das respostas que a Bíblia nos oferece sobre a verdade, certo e errado, temos também aquelas que podem ser dadas à luz por outros argumentos. Alguns deles são esses. Se a verdade, vamos ver se a gente compreende isso, irmãos. Se a verdade não existe, então não pode ser verdade que ela não existe. Os irmãos compreenderam isso? Porque o relativismo fala o seguinte,
não existe verdade para você. Mas a própria declaração de eu dizer que não existe verdade, não pode ser verdade. Se eu dizer assim, existe uma verdade absoluta, e o relativismo vai falar assim, não existe verdade absoluta, mas ele fala assim, a sua afirmação do que você está dizendo, ela é absoluta ou relativa? Se o que você está dizendo é absoluto, é verdadeiro, então você já caiu em contradição naquilo que você mesmo tem dito. Então, irmãos, é um ponto de vista de que é o seguinte, não existe verdade absoluta, você não pode declarar que não existe verdade absoluta. A pessoa relativista, ela não pode dizer, olha, você não pode pregar uma verdade absoluta porque não existe verdade absoluta. Mas o que você está dizendo é absoluto ou é relativo? A verdade existe ou não existe? Isso já é uma ruína, irmãos, que acontece nesse pensamento. Contudo, se é a verdade que não existe, não se pode dizer que a verdade não existe. Se eu afirmo que toda verdade é relativa, isso seria uma verdade absoluta. Eu estou colocando como verdade absoluta, criando uma nova verdade, digamos assim, absoluta, para dizer que a verdade absoluta não existe. Uma coisa meio que difícil de compreender, mas é mais ou menos isso mesmo que vocês, irmãos, conseguiram compreender. Estou dizendo que não existe, então aquilo que eu estou falando como relativo não pode ser absoluto. A ideia de que o certo para mim não precisa ser para você, ele de certa forma não funciona na prática. Aqui existe um exemplo de um banqueiro, né? De eu chegar no banqueiro e falar assim, olha, todo o dinheiro que você tem no banco, que é seu, ele é meu também. Ele tem que tentar convencer o banqueiro de que o dinheiro que você tem, ou até mesmo chegar diante de um juiz e dizer assim, olha, matar não é crime. Isso são verdades estabelecidas e absolutas. Então, em certo ponto, irmãos, o relativismo ele é insustentável de se viver dentro de uma sociedade. Existem verdades e padrões absolutos. Senão a gente vive numa anarquia e cada um faz da forma que compreende. Existem padrões, irmãos, que dependente de raça e cultura, de povos, eles são estabelecidos. Se não existe nenhuma verdade, então por que tentar aprender alguma coisa? Por que alguém deveria ir à escola ou acreditar no que diz o professor? Se o professor diz que 1 mais 1 é 2, e eu acredito que é 11, por que eu tenho que aprender? É só ter o meu conceito de verdade de acordo com o que eu creio. Se a verdade não existe, o que aconteceria se um ex-aluno de medicina, não acreditando no seu professor, injetasse cianureto nas veias de um paciente na mesa de cirurgia ao invés de anestesia? A verdade não é absoluta e estabelecida? Se verdades absolutas não existem, então por que as coisas más acontecem quando regras são quebradas? Por que pessoas se queimam quando põem a mão no fogo? E por que peixes não vivem quando tirados da água? Não é verdade absoluta? Seria o que eu dizer para você assim, olha, não põe a mão no fogo que você vai se queimar. O relativismo fala, não, depende, não é bem assim. Então mete a mão no fogo, coloca a mão no fogo. Ele vai colocar a mão no fogo, logicamente que ele vai se queimar, porque existe uma lei natural, uma verdade absoluta, o fogo queima. Coisas ruins vão acontecer quando você quebra padrões que são estabelecidos. Se é certo ou errado não existem como padrões estabelecidos, então por que nos revoltamos quando se deixa de fazer o que é certo? Por que não aceitamos como normal sua mãe jogar seu filho numa lata de lixo? Por que não aceitamos que uma mulher seja estuprada? Por que não nos revoltamos quando pessoas roubam o que é nosso? Eu estava vendo um homem ele falando contra o relativismo, que ele dizia assim, olha, você quer pegar um relativista? Faz o seguinte, chama ele sozinho e com um gravador, pergunta para ele, fala assim, olha, a verdade é absoluta ou ela é relativa? Ele vai dizer logicamente que ela é relativa. Fala,
Então eu quero dizer para você que a sua esposa é uma prostituta, porque essa é uma verdade relativa para mim. Os seus filhos também são crianças muito mal criadas, e que se eu, por acaso, quiser fazer alguma coisa contra eles, existe uma verdade relativa a mim que para mim não é errado, e eu quero fazer algo contra eles. Você, como um relativista, você baseia essa verdade, ou digamos assim, permite que eu faça isso? Ele fala assim, de acordo com a sua verdade, isso é relativo a você, e se você está correto, eu entendo o seu ponto de vista. Fala, tudo bem, eu gravei tudo que você tem dito e vou mostrar isso para sua esposa e para os seus filhos. A verdade, irmãos, o relativismo é meio que sustentável. Você querer invadir o campo do outro, ou algumas posições do outro, ele não se mantém. Algumas verdades, elas não podem ser estabelecidas em alguns pontos, porque as pessoas não vão sustentar essa relativização da verdade sobre a sua vida. Quinto ponto, irmão, do estudo, é a última página, a verdade sobre a verdade. Afinal de contas, o que é verdadeiro sobre a verdade? Se ela existe, o que ela é? Onde ela está? Quais as consequências de crer ou não nela? Ela pode ser conhecida? O renomado escritor cristão Norman Geisler diz que verdade é você dizer aquilo que é, ou seja, é estabelecido. Verdade é isso, pronto. E aí, irmãos, foi aquele texto que eu mencionei. Pilatos, diante de Jesus, pergunta-lhes: o que é verdade? Irmãos, por muitas vezes eu li esse texto assim, e eu estudando ontem, eu falei assim, será que Pilatos, de certa forma, ele tinha algum tipo de influência sofista na sua vida? De certa maneira? Será que ele já ouviu falar sobre o sofismo? Por que esse questionamento com relação a Jesus, o que Jesus disse? O que é a verdade? Pilatos, diante de Jesus, pergunta, o que é a verdade? E Pilatos, ele se volta, sem saber a resposta. Se ele tivesse parado para ouvir, ele teria ficado sabendo que Jesus é a verdade. Quando Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não fala de forma relativa, ele fala de forma absoluta, eu sou a verdade. É algo que é estabelecido absolutamente. Quando é dito lá em João 8:31, 32 e 36, que diz que a verdade liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não está falando de forma relativa, está dizendo que o conhecimento da verdade, ele é libertador. A verdade vence a escuridão. O que é dito lá em João 1:9 e João 3:21 é que a verdadeira luz veio ao mundo. João 1:9. João 3:21 diz assim, lá, a partir do verso 19 e 20 em diante, diz assim, porque a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz, porque neles não existia verdade. A verdade é o que é, mesmo que não concordemos com ela. Então, para a gente poder encerrar, irmãos, abra lá em 2 Coríntios 13:8. Segunda Coríntios, capítulo de número 13, verso 8, diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, irmãos, para que a gente possa concluir essa lição, existem padrões estabelecidos, verdades estabelecidas, absolutas,
que elas não podem ser quebradas de forma alguma. O que já foi estabelecido por Deus, todos os padrões que nós cremos e temos como confissão de fé, do credo que nós cremos, a forma como nós compreendemos, eles são padrões estabelecidos, absolutos e não subjetivos e relativos. Então, o combate, irmãos, da fé cristã é você se apegar a essas verdades absolutas, aos padrões já estabelecidos e combater ferrenhamente o que tem acontecido com a igreja nos dias atuais. Porque o relativismo, ele está na boca dos filósofos contemporâneos. Existem filósofos que são conhecidos aí no nosso meio, nos dias atuais, que têm milhares de seguidores, que falam com relação ao relativismo e falam de uma forma positiva. E isso, irmãos, é minar fundamentos da fé cristã, em certo ponto. Desconstruir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é santo, o que é profano. Então, a igreja, ela foi chamada, irmãos, para defesa, para coluna, para baluarte da verdade, e devemos nos posicionar dessa forma. Amém? Alguma pergunta, irmãos?